Bom, olá pessoal, eu tinha prometido para a sua representante de sala, ela comentou que estavam encontrando algumas dificuldades para realizar as atividades do portal e queria uma fonte de algum lugar onde tivesse os temas que a gente abordou de forma mais simplificada. Aí o que eu fiz? Tem muita fonte, se você colocar métodos quantitativos na internet tem muita coisa, mas eu preferi tentar fazer um resumo para ver se vocês se ficar um pouco mais claro, tudo bem? Então vamos ver se dá certo. Se não der certo, você procura na internet. Aí o que eu fiz? Eu escrevi em folhas, bem resumidamente, o que a gente domina até agora, que é, considerando o livro didático, a gente finalizou a unidade 1 completamente e na próxima aula vai iniciar a estatística descritiva, né? Então a unidade 1 você tem que saber tudo. Então vamos lá. O início do livro ele é muito fundamental, ele fala de conjunto, fala de elemento, as relações que existem. Então essa parte aí eu vou pular, tudo bem? A parte que me interessa é vocês entenderem o que é uma função. Então uma função ela é quando eu tenho dois conjuntos e eu consigo relacionar os elementos de um conjunto com os elementos do outro. Se cada elemento desse conjunto tem uma imagem ou uma relação com esse outro conjunto, aí é uma função. Tudo bem? E no caso da gente, nós estávamos nessa parte inicial para tentar associar o primeiro conjunto como sendo os valores no eixo x e o segundo conjunto seria a nossa função de x ou nosso eixo y, tudo bem? Então, o livro no início ele explica que é uma relação, que ele é um subconjunto de um produto cartesiano, tudo mais, mas aí você consegue entender com a leitura. Então, veja, por exemplo, esse aqui tem dois conjuntos e ele tem os elementos do conjunto A estão relacionados a um único elemento no conjunto B. Então, se eu fosse escrever a função que representa essa relação, veja, qual que é a relação entre 4 e 12? 4 vezes 3 é 12. 8 vezes 3 é 24. 3 vezes 3 é 9 e 1 vezes 3 é 3. Então, a função que explica essa relação é f de x igual a 3x, onde qualquer valor de x que eu pegue aqui no conjunto A e multiplique por 3, eu vou encontrar a sua imagem, ou vou encontrar o y aqui do grupo B, tudo bem? E aí a primeira função que a gente viu foi a função afim. E o que é uma função afim? É uma função que possui sua função formadora como sendo um número multiplicado por x mais um outro número. Então, y igual a um número multiplicado por x mais outro número. Essa função ela é uma função linear, é uma função de primeira ordem, e o elemento, o número a, ele é chamado de coeficiente angular, porque ele vai determinar a inclinação dessa reta. Quanto maior for o coeficiente angular, mais inclinada ou mais íngreme vai ser, mais próxima do paralelismo com o eixo y essa reta vai ser. Veja que aqui temos um outro exemplo. A função aqui é decrescente, aqui a função é crescente e aqui a função é decrescente. Mas da mesma maneira, esse coeficiente angular vai fazer com que esse paralelismo com o eixo y seja maior, certo? Cada vez mais vai ficar próximo de y, quanto maior for o valor do a. Só que quando esse coeficiente angular é positivo, eu tenho que uma função sempre vai, para cada valor de x que eu dou, eu vou encontrar um valor de y que os dois vão aumentando. Se x aumentar, a imagem em y também vai aumentar. Então, se aqui eu aumentei para 1, então o y vai aumentar para um valor além desse ponto B. Mas sempre os dois vão começar a aumentar. Na função decrescente, não. À medida que x aumenta, lembre-se que x aumenta para a direita, o y vai ficar cada vez menor. Basicamente é isso, uma função crescente e uma função decrescente. E nos exercícios que a gente faz, entender certos pontos de corte
além do coeficiente angular, entender certos pontos de corte dessa função, que é uma linha reta, é importante, por exemplo, é importante às vezes entender que essa aqui é a variável dependente. Nos exercícios, geralmente isso aqui é, por exemplo, nos exemplos do livro didático, isso aqui era o número de bonés que eu ia vender. E no eixo Y eu tenho o quê? Eu tinha quanto dinheiro que entrava, né? Ou quanto que era meu lucro, por exemplo. Então, eu consigo, a partir de um, encontrar o outro. E eu sei que se, por exemplo, aqui, isso é um exemplo apenas, se o eixo Y representasse o lucro, eu sei que do zero para cima, todos os valores de Y positivos vão representar um lucro positivo. O que seria um lucro negativo? Seria uma perda, né, de dinheiro. Então, veja que aqui não coincide, eu não sei qual que é o valor de x no qual essa função começa a se tornar positiva. Aí o que eu faço? Eu encontro as coordenadas desse ponto de corte com o eixo x. Como? Eu faço o y, ou o f de x, que é a mesma coisa, igual a zero. Veja que aqui no gráfico, no plano cartesiano, quando y vale zero, quanto vale x? Aí eu vou lá procurar. Se a função tiver essa cara aqui, veja, quando y vale zero, eu posso passar o b do outro lado do igual, aí ficaria menos b, e o a que está multiplicado eu passaria a dividir. Então, menos b sobre a é igual a x. Isso quando y vale zero. Então, aqui no gráfico, isso se enxerga mais facilmente, porque veja, quando x vale zero, quando y vale zero, aliás, que é esse valor aqui, o ponto de corte com o eixo x é menos b sobre a. Tudo bem? Aí vai depender da função que estivermos trabalhando, esse valor de menos b sobre a vai dar uma coordenada que você consegue criar no seu plano cartesiano, né? A partir desse ponto, imaginando que x fosse o número de elementos que você vende. Então, a partir dessa quantidade de elementos, que você vai começar a ter um y positivo. Então, essa seria a grande sacada aí desse primeiro ponto de interesse. Esse outro ponto aqui, que é o ponto de corte com o eixo y, como que a gente encontra ele? Veja que aqui no gráfico, eu encontro o ponto de corte quando x vale zero. Quando x vale zero, quanto vale y? Então, se eu substituir aqui na minha função afim, eu faço x igual a zero, 0 multiplicado com a, que é um número, dá zero. Então, f de x ficaria igual a b. Ou seja, que esse ponto B é o ponto de corte com o eixo y. Tá vendo? Por isso que eu não expressei aqui em números. E a mesma coisa acontece para qualquer função afim. Ó, aqui seria numa função decrescente. E aqui tenho o ponto de corte com o eixo x vai ser menos b sobre a. E 0 em y, claro. E aqui o ponto de corte com o eixo y vai ser 0 em x e em y vai ser b. Então, são os dois pontos de interesse nessa função formadora. Espero que tenha ficado clara essa parte. Uma coisa interessante que o livro mostra é que eu consigo construir uma função formadora a partir dos pontos do gráfico. Por quê? Veja que se eu tenho essa função formadora aqui e eu começo a substituir valores de x, eu vou encontrar seu correspondente y. E ele vai obedecer a essa relação dessa função. Tudo bem? Então, olha, quando eu dentro da função eu coloco um valor x1 aqui, o resultado vai dar y1. Imaginando que eu conheço os coeficientes a e b, o coeficiente angular e o coeficiente linear. Então, para cada x eu vou encontrar um y. Ó. Quando eu coloco o valor x2, o resultado vai dar y2. E assim por diante. Representando esses pontos, ó, eu vou ter aqui ó, x1, y1, x2, y2, x3, y3, xn e yn. E aí eu consigo construir os pontos em um plano cartesiano e se eu uno esses pontos, eles formam uma linha, né? Tudo bem, até aí tranquilo. Mas veja que se eu tenho esses pontos, as únicas incógnitas aqui, se
Se um exercício me entregasse apenas o gráfico com os pontos e me pedisse para encontrar a função formadora, o que eu teria que fazer? Eu teria que pegar pelo menos 2 desses pontos para poder encontrar as duas incógnitas. Quando eu pego o ponto, eu tenho o valor de x e de y, não é verdade? Então, imagina que eu pego esse ponto aqui, eu teria esse x e esse y. E pego esse outro ponto aqui, eu teria esse x e esse y. Com esses dois pontos, eu consigo construir duas equações. E com essas duas equações, eu consigo encontrar as duas incógnitas que eu tenho nessa função, que seria o coeficiente angular e o coeficiente linear. Então, vamos ver como seria isso. Imagine, então, eu pego esses dois pontos. Vamos imaginar aqui, suponha que você não conhece essa função. Suponha. Eu coloquei ela aqui só para você ver que existe a relação. Mas suponha que você não conhece ela. E apenas o exercício me entrega os pontos, que pode ser na tabela ou pode ser no gráfico, não é verdade? Se eu representar esses pontos no gráfico, vai dar uma linha reta. Tudo bem. Aí, tendo esses pontos, eu vou selecionar dois pontos qualquer desse gráfico. Vou selecionar esse ponto 1 e esse ponto 2. E vou tentar, então, encontrar os valores de A e de B, do coeficiente angular e do coeficiente linear. Então, para o ponto 1 é quando x, olha aqui, x vale 0. Então, o y vai valer 1. Então, eu substituo aqui, ó, em vez de colocar f de x, eu coloco o valor de y igual a 2 vezes x, mas x vale 0. Então, 1 igual a 2 vezes 0 mais 1. 2 vezes 0 mais 1. Tranquilo. Então, substituindo, agora eu vou colocar, ao invés de colocar os valores de A e de B, vou deixá-los expressos aqui, ó. Veja que aqui essa relação está certa, então o gráfico, a tabela está correta. Mas aqui, ó, se eu deixo expressos como incógnitas A e B, lembre-se que, imagine que você não conhece essa função. Esqueça ela por um segundo. Imagine que você só tem os pontos da tabela. Então, você colocaria aqui, ó, meu valor de y é 1 igual a x, mas x vale 0, mais b. Quando eu substituo, veja, a vezes 0 dá 0. Então, menos 1 é igual a b. Opa, aí já substituindo os valores, eu já encontrei o valor de b. b vale 1. Agora, para o ponto 2, eu vou selecionar esse aqui, ó, 2 e 5. Quando x vale 2, y vale 5. Então, seria y igual a 2a, certo? Mais b. Lembre, y igual a ax mais b. Então, eu deixo expressos a e b para poder encontrar os valores. Então, se eu isolo aqui, ó, o b que está somando passa a subtrair. Então, 5 menos b. E o 2 que está multiplicando a a passa a dividir. Então, 5 menos b sobre 2 é igual a a. Só que quanto que valia b? b valia 1. Eu posso colocar esse 1 aqui no lugar do b e eu vou encontrar o valor de a. Então, veja, 5 menos 1 sobre 2 é 2. 4 dividido 2 é 2, que é igual a a. Então, veja que agora eu já tenho o valor de b e o valor de a partir de 2 pontos. Consegui encontrar essas duas incógnitas. E agora sim consigo construir a equação. Ó. A função não é f de x igual a ax mais b? Então, f de x é igual a 2, que eu encontrei ele aqui, x, mais b, que vale 1. Então, dessa maneira, eu poderia, a partir dos pontos, encontrar a função, que é importante. Com certeza, você vai tirar suas dúvidas fazendo mais e mais exercícios. Eu vou disponibilizar a vocês uma lista de exercícios, não porque vale nota nem nada, mas para você treinar e conseguir entender facilmente. Tudo bem? Então, imagina aqui, ó, um outro ponto interessante nessa função afim. Se eu tenho duas funções afins e elas têm inclinação diferente, têm coeficiente angular diferente, então elas vão ter uma inclinação diferente. Então, em algum ponto, elas vão se cortar. Elas vão se cortar uma com a outra.
E esse ponto de corte, vocês concordam que nesse instante aí, essas duas funções teriam o mesmo x e o mesmo y. Então, imagine que eu tenho essa função aqui, ó, 2x mais 1, e eu tenho essa função aqui, x mais 3. Quanto vale o coeficiente angular aqui? 2. E o linear? 1. E nessa função aqui, quanto vale o coeficiente angular? 1, que multiplica x, né? 1x. E o angular? O angular 1 e o linear 3, positivo. Então, eu consigo construir o gráfico. Ó. Se eu quero construir a linha, eu preciso de apenas 2 pontos para construir essa função, para poder desenhar a linha reta, né? Só preciso de 2 pontos. Então, que 2 pontos que são interessantes para mim, porque eu encontro eles muito fácil? O ponto de corte com x e o ponto de corte com y, não é? Então, veja, para essa primeira função, qual que é o ponto de corte com o eixo x? Quando o y vale 0. Eu vou encontrar o ponto de corte com x. Então, veja, se eu faço m de x igual a 0, o mais 1 passa a subtrair e o 2 passa a dividir. Então, ficaria menos 1 sobre 2 vai ser igual a x. Isso quando o y vale 0. Então, repare aqui no gráfico, ó, menos 1 sobre 2 seria meu primeiro ponto aqui, que é o ponto de corte com o eixo x da função m de x. Seria a linha pretinha. Um outro ponto seria o ponto de corte com o eixo y. Então, já falamos que o ponto de corte com o eixo y é o b, que é mais 1. Por quê? Porque quando eu faço x igual a 0, 2 vezes 0 dá 0. Então, m de x seria igual a 1. Então, o ponto de corte aqui, ó, com o eixo y é 1. Aí eu já tenho 2 pontos, consigo traçar uma linha reta e eu tenho a função, né? Completa, o gráfico completo. M de x. E faço a mesma coisa aqui para x mais 3, que é um outro gráfico, com uma outra inclinação. Veja, qual que é o ponto de corte com o eixo x para essa função aqui? Olha, eu faço p de x igual a 0. O y igual a 0. Então, ficaria 0 igual a x mais 3. Então, esse mais 3 está somando, passa a subtrair, ficaria menos 3 igual a x. Aí eu encontrei o ponto de corte em x, ó, menos 3. Quando y vale 0, x vale menos 3. E agora o segundo ponto. Como que eu encontro o ponto de corte com o eixo y? Já sabemos que é o termo b, que é o coeficiente linear. Mas como que eu encontro ele? Ó, quando eu faço x igual a 0, ficaria p de x igual a 0 mais 3. Ou seja, p de x igual a 3. Ou seja, y igual a 3. Aí seria o segundo ponto. Com 2 pontos eu consigo traçar o gráfico. E veja que eles se cortam aqui nesse ponto. Nesse ponto aqui, a coordenada de x e a coordenada de... Aliás, a coordenada de x e a coordenada de y tem que ser iguais. Não é verdade? Então, para encontrar o eixo x, o ponto x, o que eu faço? Eu igualo as duas. As duas vão ter o mesmo f de x. Então, olha, m de x igual a p de x. Então, seria 2x mais 1. Vou abaixar aqui um pouquinho para vocês verem. Aqui, ó. M de x vale 2x mais 1. E p de x vale x mais 3. Quando eu igualo elas, veja, o x está aqui positivo. Eu passo ele a subtrair, ficaria 2x menos x dá x. E 1 está positivo. Quando eu passo do outro lado, ele ficaria negativo. 3 menos 1, 2. Então, o x, quando eu igualo as duas funções, o x vale 2. E aí eu já encontrei, então, o primeiro ponto. A primeira coordenada. A coordenada x do ponto de corte vai ser 2. E a do y? Olha, se eu substituir em qualquer uma das duas equações esse valor 2, aqui, por exemplo, ó, se eu substituo por 2 nessa função, eu vou encontrar a imagem em y, concorda? Ó, se eu, para essa função vermelha, que é p de x, para essa função vermelha, quando x vale 2, quanto vale y? Então, eu coloco aqui, ó, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5.
Opa, então y vale 5. Agora eu vou colocar na outra, ó. Quando x vale 2, seria 2 mais 3, 5 também. Então, a imagem vale 5. Então, veja que para esse ponto, a coordenada x e a coordenada y são a mesma. Então, dependendo do exercício, imagina que vocês, sei lá, eu vi umas notícias aí falando que um asteroide ia bater na Terra. Aí ele tem dois corpos em movimento. Não é movimento linear, mas imagina que eu tenho dois corpos se movimentando linearmente e quero saber em que ponto que eles vão se encontrar. Então, esse exercício conseguiria explicar isso. Eu igualo as equações para tentar achar a coordenada x e depois, substituindo esse x em qualquer uma das duas equações, encontro a coordenada y. Tudo bem? Beleza. Isso é tudo que eu tenho que aprender da função afim. Como é que eu encontro, a partir dos pontos, o que é uma função crescente, o que é uma função decrescente, a partir de qual ponto a função é positiva e a partir de qual ponto a função é negativa. Pronto, não preciso fazer mais nada. Tudo bem? Agora, a equação quadrática. Também muito simplesinha. Ó. O que é uma função quadrática? É quando a função formadora é f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. A, b e c, mesma coisa, são coeficientes. Esse coeficiente A eles chamam de coeficiente dominante, ou termo dominante. Esse aqui seria meu coeficiente. Esses aqui não, são dois coeficientes. Um que é um coeficiente linear e esse aqui é um coeficiente independente. Tudo bem? Primeira coisa que eu tenho que decorar, ó. Quando esse termo dominante, ou esse coeficiente A, é negativo, a função dele, ela tem o formato de uma parábola. Então, essa parábola, quando A é negativo, ela abre para baixo. Então, a concavidade dela é para baixo, quando A é negativo. Quando A é positivo, a concavidade é para cima. Tudo bem? E veja que quando a concavidade é para baixo, eu consigo esse ponto de vértice aqui, ele representa o máximo da função. O máximo valor que essa função pode assumir é esse ponto aqui. E ele tem umas coordenadas x e uma coordenada x e uma coordenada y. Então veja, quando o exercício pergunte quanto que é o máximo, o valor de máximo, sei lá, imagine máximo lucro, máximo alguma coisa, você consegue encontrar. Mas aí o termo dominante tem que ser negativo para que a função abra para baixo. Então a concavidade seja para baixo. Quando o A é positivo, a concavidade é para cima. E aí, no caso aqui, eu não encontro um ponto de máximo. O máximo é até o infinito, mas um ponto de mínimo é esse vértice aqui. Então, quando A é positivo, eu consigo encontrar valores de mínimo na função, que seria a coordenada do vértice. Tudo bem? Que outras informações eu posso obter de uma função quadrática? Beleza, eu já sei que ela é ax ao quadrado mais bx mais c. Mas o que mais que eu posso saber? Veja, você pode saber, da mesma forma que acontecia na função afim, eu posso conhecer o ponto de corte com o eixo y. Como? Igualando x a zero. Então, veja, na função ax ao quadrado mais bx mais c, se x vale zero, 0 vezes a dá zero. 0 vezes b dá zero. Então, ficaria f de x igual a c. Então, na função quadrática, o coeficiente c representa o ponto de corte com o eixo y, que aqui no caso dos meus desenhos seria esse ponto vermelhinho. Ó. Aqui cortei a y e aqui cortei a y. Nesses dois instantes, quanto que valia x? Ó? X valia 0 e y valia esse valor aqui. Aqui, ó, x vale 0, então y vale esse valor aqui. Então, eu encontro substituindo na função a x por 0. Outra informação. Veja que os gráficos, eles cortam, esses dois gráficos que eu fiz, propositalmente, eu coloquei eles cortando o eixo x também.
E como é uma função quadrática, ela vai cortar a x em dois pontos, que eu vou chamar de x1 e x2. Tanto nesse exemplo aqui, quanto nesse exemplo aqui. Como que eu encontro esses pontos de corte? De x1 e de x2. Então, aí eu consigo aplicar o que a gente conhece como a equação de Bhaskara, que ela é o xi que eu quero encontrar, lembre que são dois, então eu encontro aqui, aplicando essa fórmula, menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. E esse termo que está aqui dentro da raiz, o livro chama ele de discriminante, b ao quadrado menos 4ac. Se esse discriminante for negativo, se você substituir seus valores e b ao quadrado menos 4ac dá um valor negativo, então essa função não cortou o eixo x, então ela não vai ter zeros. Mas se der um número positivo, então ela vai ter pontos de corte, que pode ser dois pontos de corte ou pode ser um único ponto de corte aqui quando esse vértice encosta no eixo x. Tudo bem? Então é importante isso aí, ó. Como encontrar os pontos de corte com o eixo x aplicando a equação de Bhaskara. Em uma eu aplico com menos b mais a raiz e na outra eu aplico menos b menos a raiz. E pronto, encontro os valores. Isso conhecendo A, B e C, né? Esse ponto de vértice, lembre-se que se o A é negativo, ele representa um ponto de máximo. E se o A é negativo, aliás, se o A é negativo, ele representa um ponto de máximo, o vértice. E se o A é positivo, ele representa um ponto de mínimo, né? Como é que eu encontro as coordenadas desse vértice? Ó, em x, a coordenada vai ser menos b sobre 2a. Ele explica como é que a gente chegou nesse valor. Ele explica que através da simetria, você consegue substituir, igualar a equação de um lado e de outro. Vou voltar aqui só um segundo, só para não entregar a informação para você e você engolir direto. Ó, ele fala que aqui existe um eixo de simetria, não é verdade? Então, como é que eu chego na conclusão de que esse ponto aqui tem a coordenada x menos b sobre 2a? Fácil. Ele começa a substituir valores aqui do lado esquerdo e valores do lado direito. E esses valores vão ser iguais quando chegarem nesse ponto, não é verdade? Então, aqui ele coloca x mais 1 e x menos 1. E substitui nessa equação. Aí ele chega na conclusão de que essa coordenada aqui em x vai valer menos b sobre 2a. E a coordenada em y desse ponto vai ser o discriminante dividido entre 4a com o sinal negativo. Tanto para esse ponto quanto para esse ponto, tanto faz. Então veja a coordenada em x vai ser menos b sobre 2a e a coordenada em y vai ser menos o determinante, que todos já sabem o que é o discriminante, aliás, todos já sabem o que é o discriminante, é menos b ao quadrado menos 4ac, desculpa, b ao quadrado menos 4ac sobre 4a, negativo. Aí eu vou encontrar essas coordenadas desse vértice, tudo bem? Uma outra coisa importante, aí quando eu pergunto quanto que seria o mínimo de perdas, aí se eu tenho uma equação quadrática que me explica, com certeza ela vai ter um coeficiente angular, um termo dominante positivo, então eu consigo encontrar um ponto de mínimo. Ou quando o exercício me fala qual que é o máximo lucro, então com certeza eu vou ter um coeficiente dominante, um termo dominante negativo, e aí eu vou conseguir então encontrar um ponto de máximo. Tudo bem? Com essas coordenadas aqui. Apenas substituindo os valores de B, A e C, né? Então tenho que conhecer os valores de B, A e C. Outra coisa, ó, da mesma forma que acontecia com a função afim, que você conseguia através dos pontos descobrir a equação formadora, aqui também. Só que aqui eu não tenho duas incógnitas, eu tenho três, A, B e C.
Então, se eu tenho pontos em uma função, imagine no exemplo aqui, ó. Esse exemplo está no livro. Ele me dá uma função e vários pontos aqui. Com 3 desses pontos, eu consigo criar 3 equações e eliminar 3 incógnitas, ou encontrar as 3 incógnitas. Só que como eu já conheço um pouquinho mais, veja, o que representa o ponto de corte com o eixo Y? É o valor de C. Estão lembrados? O gráfico sempre corta Y no valor C. Então, se aqui está cortando em menos 3, eu já sei que C é igual a menos 3. E aí, minha equação fica reduzida, né? Uma incógnita a menos. Ficaria ax ao quadrado mais bx mais C vale quanto? Menos 3. Então, fica... Agora, substituindo para 2 pontos qualquer, eu selecionei 2 pontos, ó, esse ponto 1 e esse ponto 2. Qualquer 2 pontos que eu selecionar, eu vou conseguir fazer isso aqui. Então, veja, para o ponto 1, que seria esse aqui, que tem x menos 2 e o y é 3. Eu pego menos 2 elevado ao quadrado vezes a mais b vezes menos 2 menos 3 vai ser igual a quem? A y. E quanto vale y? Opa, vale 3. Aí, simplificando a equação aqui, fazendo as operações, as somas, tudo, eu encontro que o menos 3 não tem coeficiente aqui, então ele pode passar para o lado de cá, está subtraindo, passa a somar, ficaria 6 igual a 4a menos 2b. Essa seria a minha primeira equação. E faço outra equação a partir do ponto 2, que tem as coordenadas em x2 e em y7. Então, aqui, ó, substituo a vezes x ao quadrado. Então, a vezes 2 ao quadrado mais bx. Então, mais b vezes 2 menos 3. Igual a y. E quanto vale y? 7. Substituindo os valores, o menos 3 passa a somar. Aí ficaria 10 igual a 4a mais 2b. E agora eu já tenho a minha equação 2. Duas equações e duas incógnitas, A e B, porque a C eu já sei que vale menos 3. Então, para finalizar aqui no seu resumo, eu pego e utilizo algum método que consiga identificar essas incógnitas. Um método é o método da adição. Se você tiver dúvida, em um dos vídeos que eu fiz, eu dou um link de um cara que explica muito bem os 3 métodos, que seria por substituição, por igualação e o outro é por adição. No de adição, o que eu faço? Ó? Como eu sei que as duas equações têm o 4a igualzinho, eu consigo multiplicar dos dois lados do igual em uma das equações por menos 1. E não altera nada, né? Porque eu multipliquei dos dois lados do igual. E aí somo ela. Então, eu peguei a equação 1 e multipliquei por menos 1. E ficaria menos 6 menos 4a mais 2b. E somei ela à equação 2. Então, menos 6 mais 10 dá 4. Menos 4a mais 4a dá 0. E mais 2b dá mais 4b. Ou seja, que b, se isso aqui está multiplicando a b e passa a dividir aqui, b seria 1. E substituindo esse valor de b em qualquer uma das duas equações, eu encontro o valor de A. Então, veja, 6 igual a 4A menos 2B. Se eu substituo a B por menos 1, ficaria 6 igual a 4A menos 2. Ou seja, esse 2 passaria para cá. Calma. Valeu 1, né? Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Ao passar para o outro lado, opa, aqui cometi um erro. Ó. Aqui não seria 4, seria 8, porque aqui está negativo, então passaria a somar. Então, 6 mais 2, 8, igual a 4A. 4 passa a dividir, então A valeria 2. Aqui eu errei, mas tudo bem. É bom que assim você aprende mais. A valeria 2, porque aqui eu errei o sinal. Então, A sendo 2, B sendo 1 e C sendo menos 3, a equação fica x ao quadrado, vezes o termo A que vale 1, mais bx menos 3. Então, aqui ó, seria 2x ao quadrado mais x menos 3. E aí eu já tenho, então, a minha equação formadora.
Eu espero que esse pequeno resumo tenha ajudado vocês. E a gente se vê depois. Vamos tentar fazer alguns exercícios.